Bom dia, são 10 horas, vamos dar início à nossa audiência pública número 5, 2020. Não sei se o conselheiro presidente gostaria de fazer algumas palavras antes de nós iniciarmos. Não, por favor, só dar boas-vindas a todos, por favor, que tenhamos um bom trabalho. Por favor, Mangion, bom trabalho aí. Obrigado. Então, estamos dando início à audiência pública número 5 de 2020, que trata do processo 1002-3900-196, que se refere à inclusão de novos serviços nas tabelas tarifárias da Corsã. Esta audiência pública, ela foi precedida de uma consulta pública que se encerra hoje, que iniciou-se no dia 21 de setembro. E foram mandados comunicações e convites para diversas instituições, eu vou ler algumas aqui. As comissões de serviço público e de defesa do consumidor da Assembleia Legislativa, todos os gabinetes de secretarias de Estado, todos os deputados estaduais, para o Ministério Público de Contas, OAB, TCE, União dos Vereadores do Rio Grande do Sul, FEPAM, SANEP de Pelotas, todos os PROCONs municipais, deixa eu ver quem mais, Defensoria Pública, FAMURS, Ministério Público, já falei, Corsã, as associações dos municípios, os gabinetes das prefeituras conveniadas, deixa eu ver quem mais, estou aí. Bom, então agora eu vou ler o regulamento que vai reger esta audiência pública. Esta audiência pública terá duração de 3 horas, de até 3 horas, com início às 10 horas. Ao coordenador da audiência pública competirá, dentre outras funções, dar início, suspender, encerrar, prorrogar, decidir exclusivamente sobre as questões de ordem e os procedimentos adotados na audiência. Será lavrada a ata da audiência pública, que será disponibilizada no site da AGERGS. As contribuições recebidas serão analisadas pela área técnica da AGERGS, e o resultado dessa análise integrará o processo administrativo, bem como será disponibilizado no site da agência. As contribuições que não versarem sobre a matéria específica objeto desta audiência pública serão consideradas prejudicadas e sem análise no presente processo. A metodologia desta audiência será a abertura do trabalho, que está sendo realizado agora, um espaço de até 15 minutos para a manifestação da ouvidoria, um espaço de até 15 minutos para a apresentação do parecer técnico da AGERGS, um espaço de 15 minutos para a manifestação das concessionárias, 15 minutos para a manifestação do poder concedente, 15 minutos para a manifestação dos órgãos dos usuários e um espaço de até 3 minutos para a manifestação pessoal, limitado ao tempo de duração da audiência pública
que, como eu disse, será de até 3 horas. E encerramento. Então, passamos a palavra para a manifestação da ouvidoria da AGERGS. Bom dia a todos, obrigado, conselheiro Manjon. Bem, eu vou fazer uma sucinta apresentação da ouvidoria no sentido de promover a participação dos usuários em todos os processos da AGERGS de forma mais constante, que a ouvidoria é o canal de entrada, de acesso do usuário ao serviço regulado e à agência. Então, por isso, a nossa presença aqui para divulgar junto aos usuários esse canal de acesso de forma permanente e as formas que todo usuário tem de se comunicar com a nossa ouvidoria. Vou compartilhar uma apresentação. Bem, a audiência pública número 5, a atuação da ouvidoria, nesse sentido que eu havia falado, de divulgar junto aos usuários. A Lei Federal 13.460, de 2017, uma lei recente, que estabelece todas as funções das ouvidorias, isso no âmbito federal, mas também vincula as ouvidorias estaduais e é de acordo com a nossa lei de criação também. Então, o artigo 13 dessa lei diz que as ouvidorias terão como atribuições precípuas, sem prejuízo de outros estabelecidos em regulamento específico, que é o nosso caso. Primeiro, promover a participação do usuário na administração pública em cooperação com outras entidades de defesa do usuário. Então, só esse inciso, primeiro, já responde e embasa e fundamenta a nossa participação nas audiências públicas, que são específicas para tratar de determinados assuntos, mas também é uma porta de comunicação aberta aos usuários e toda a população, os cidadãos, enfim, que queiram participar das decisões da agência da AGERGS. Então, é uma função da ouvidoria esse tipo de inserção. 2, acompanhar a prestação do serviço, visando garantir sua efetividade. Isso aí também, de resto, é função não só da ouvidoria. 3, propor aperfeiçoamentos na prestação dos serviços, né? E esse inciso é exercitado, agora eu lembro, de um processo específico que um usuário, né, levantou sobre um determinado aspecto do regulamento. Isso foi montado um processo e realmente, né, foi aperfeiçoado o regulamento pelo Conselho Superior a partir de uma manifestação do usuário. 4, inciso 4, auxiliar na prevenção e correção dos atos e procedimentos incompatíveis com os princípios estabelecidos na lei. Ainda, no inciso 15, adoção de medidas para a defesa dos direitos dos usuários em observância às determinações desta lei, né? Então, as ouvidorias têm como foco, claro, o usuário. Inciso 6, receber, analisar e encaminhar às autoridades competentes as manifestações, acompanhando o tratamento e a efetiva conclusão das manifestações de usuário perante o órgão ou entidade a que se vincula. Então, esse inciso 6º é, digamos assim, 90% do trabalho das ouvidorias é encaminhar, analisar e responder efetivamente ao usuário todas as manifestações, seja ela reclamação, informação, pedido de informação, sugestões que os usuários também têm, que possam fazer nessa audiência pública diretamente, ou, né, em uma outra ocasião também pode enviar sugestões pelo canal da ouvidoria. E o último, inciso 7º, promover a adoção de mediação e conciliação entre o usuário e o órgão.
ou a entidade pública sem prejuízo de outros órgãos competentes, como o Ministério Público. Então, esse as atribuições gerais das ouvidorias, fazendo com que, utilizando o canal dessa audiência pública, de todas as audiências públicas promovidas pela GERGS, fazer com que os usuários conheçam as formas de comunicação com o ente regulador. Bem, para a gente ter uma ideia do número de manifestações na nossa ouvidoria, eu tomo por base o ano passado, né, que nós temos completo. O ano passado não tínhamos o fenômeno da pandemia, então, a partir de maio, nós começamos a registrar todos os pedidos de informação do número do 0800 da Corsan, porque o primeiro contato, na maioria das vezes, é feito para a agência reguladora, para a nossa ouvidoria, mas nós não temos muito o que fazer. Primeiro, o usuário tem que se dirigir à concessionária, não só a Corsan, como todas as áreas reguladas, e tentar resolver a sua questão, a sua insatisfação junto à empresa, junto à concessionária. Não resolvendo essa insatisfação, essa reclamação, aí sim, né, se dirige à agência reguladora para tentar, né, resolver o problema encontrado. Então, como era só um pedido de informação, não, tem que ligar para o 0800 da companhia para tentar resolver a questão. Então, a partir de maio, nós começamos a registrar toda e qualquer informação, né, não só as reclamações que foram tratadas, né, de forma adequada. Então, isso totalizou no ano passado 8.137 registros no SOA. Né? Agora, trazendo para janeiro a agosto deste ano, né, foram 3.847 registros, e aí, na pandemia, já teve o seu efeito bastante acentuado. Aí nós percebemos que vinha em janeiro, fevereiro e março, mais ou menos dentro do padrão que vinha no ano passado, ao redor de mil manifestações registradas por mês. E aí, a partir de abril, né, quando começou as medidas de isolamento social e os protocolos da pandemia, caiu em abril vertiginosamente para 27, né? E a partir daí começou um leve crescimento, mas ainda muito aquém da normalidade da situação. Também tem influência nesse período aí de queda do número de registros na ouvidoria, até o efeito da pandemia na agência, né? Até nós trazermos para o home office todo o sistema e começar a operar da forma normal, como a gente vinha atendendo o público, ainda sofreu um pouco de delay, né? Um certo descompasso aí, mas em seguida a gente já retomou os atendimentos, de forma, inicialmente, todos em home office, só que o atendimento era em casa mesmo, né? E a partir de maio já começou plantões na ouvidoria para um atendimento um pouco mais agilizado. Mas, enfim, na pandemia houve uma redução bastante grande na demanda de usuários junto à ouvidoria. Comparando o acumulado janeiro a agosto do segundo trimestre até, né, de 19 e 20, nós tivemos no ano passado, nesse mesmo período até agosto, 4.428 registros, e cai
né, no segundo até agosto desse ano, cai para 3.847. Então, isso, né, vem a comprovar uma redução bastante grande no número de registros pela questão da pandemia. Essa redução de 13 foi uma redução nominal de 13,12%. Na verdade, foi um pouco maior, porque até maio do ano passado, nós não estávamos registrando simplesmente as informações do número 0800 do Serviço de Atendimento ao Cliente da Corsan, né? E a partir de maio nós começamos a registrar todos esses atendimentos, que não deixam de ser reclamações, né? Mas não dirigidos à ouvidoria da GERC, mas dirigidos já ao serviço SAC da Corsan. Então, na verdade, foi uma redução maior do que 13%. Né? Então, de janeiro a agosto desse ano, totalizou 13.082 registros de informações de 0800 da Corsan. Quer dizer, é muita quantidade de informação, então somente do 0800 da Corsan. Bem, a gente depurando só informação de 0800 da Corsan, nós tivemos de reclamação, de manifestação efetiva na ouvidoria, nós tivemos de janeiro a agosto desse ano 765 manifestações. No total, relembro, no total foi 3.847, porque está computado todas as informações de 0800. Depurando isso aí, então nós chegamos a 765, com uma distribuição, então, isso não se altera de um ano para outro, de um período para outro. O saneamento responde de 69,4, nesse caso de janeiro a agosto, mas gira em torno, em qualquer período analisado, de 70% a 80% das manifestações da ouvidoria dizem respeito a questões de saneamento, que é o objeto dessa audiência pública. 19,6% das manifestações referem-se ao transporte somando, né, o TIP metropolitano, longo curso, estações rodoviárias e transporte rodoviário, que é bem pequeno. Então, o transporte, assim, da mesma forma que o saneamento responde de 70% a 80% das manifestações da ouvidoria, o transporte responde de 20% a 25% das manifestações da ouvidoria. E ficando aí 11% a outros assuntos, que 7,6% se refere à energia elétrica, se bem que as reclamações, as manifestações dos usuários são feitas dentro do sistema da ANEEL e não no nosso sistema, e 7,6% desses atendimentos na ouvidoria da GERG diz respeito à orientação ao usuário de como proceder para registrar dentro do sistema da ANEEL. Encerrando essa apresentação, informamos também que em 2019 foram analisados e decididos em primeira instância na ouvidoria mais de 100 processos administrativos de irregularidades no serviço de abastecimento de água e esgoto sanitário operado pela Corsan. No acumulado do segundo quadrimestre deste ano, foram analisados e decididos aproximadamente 40 processos. E essa redução também teve efeito da pandemia, onde se reduziu bastante a participação dos usuários interagindo com a agência reguladora. Enfim, essa é mais um serviço colocado à disposição do usuário, que é a análise dessas irregularidades no saneamento, que também vai ter impacto, uma vez aprovado, uma vez decidido, o Conselho Superior decidir
o objeto desta ouvidoria, desta audiência pública de hoje. Enfim, é um convite, então, que a gente tem a oportunidade de fazer, divulgando o 0800 979 0066, que é o número de acesso à ouvidoria da GERGS, que é o canal apropriado para manifestação dos usuários, ou, se preferirem, né, diretamente pelo e-mail da ouvidoria, ouvidoria@gergs.rs.gov.br, ou, se o usuário preferir, acessa o nosso site, conhece as notícias, né, mais recentes da GERGS e vai lá e se cadastra, né? Fale conosco, no botão Fale Conosco, se cadastra e faz diretamente a sua manifestação, diretamente pelo site da GERGS. Agora, mais recentemente, também em função da pandemia, para facilitar ao máximo o acesso do usuário à ouvidoria, também está sendo ultimado um aplicativo de celular, onde vai ser possível fazer o cadastro pela primeira vez e depois, uma vez feitos, outras manifestações desse mesmo usuário, não vai ser mais preciso o cadastramento e faz diretamente no celular com georreferenciamento. Isso aí é um salto de qualidade que a agência está disponibilizando ao contato dos usuários. Então, seria isso, né? Bem dentro desse sentido, estimular a participação pública dos cidadãos e dos usuários do serviço público em geral, em especial, nesse caso, aos usuários dos serviços da Corsã. Muito obrigado, Manjão, era isso que eu tinha. Muito obrigado, Mesquita. Agora nós passamos a palavra para o parecer técnico da GERGS. Se eu não me engano, é o Gaston quem vai fazer a apresentação. Ok, então, em primeiro lugar, bom dia a todos. Gostaria de saudar os conselheiros da GERGS, especialmente o presidente. Gostaria de saudar os usuários presentes, o pessoal da casa, o pessoal da Corsã também. Eu hoje estou em substituição ao colega que efetivou o estudo, o Fábio, mas ele me passou o conteúdo também, dei uma estudadinha no processo, e o que a gente gostaria de apresentar hoje, o objeto da nossa audiência, na verdade, é fazer a precificação de novos serviços da Corsã, juntamente com alguns serviços que já estão em andamento, certo? Bom, nosso objetivo, quando realizou esse estudo técnico, foi, em primeiro lugar, precificar esses novos serviços, tá? Buscando atender os objetivos pressupostos da lei da GERGS, que são a modicidade tarifária e o equilíbrio econômico-financeiro. Dentro da precificação realizada na DT, a gente buscou atender também a questão dos custos eficientes e a questão da justiça social no sentido de proteção à sociedade e ao equilíbrio econômico-financeiro da empresa. Atender basicamente esses dois objetivos. Dentro de um paradigma de custos eficientes, manter esse equilíbrio econômico-financeiro, atendendo a modicidade tarifária aos usuários. Certo? Bom, a concessionária, ela pleiteia a correção das tabelas das receitas indiretas de alguns serviços, alegando a defasagem temporal de preços e propondo a criação desses novos serviços que eu citei anteriormente. Certo? Bom, quanto à questão das tarifas já existentes, um dos fatores que foi verificado foi o impacto da majoração na receita das concessionárias, frente ao seu equilíbrio econômico-financeiro, também privilegiando
a questão da modicidade tarifária, como eu citei. Um dos fatos importantes que a gente acha importante destacar é que a gente já tem uma base consolidada para novos reajustes através do trabalho realizado na revisão anterior, certo? Bom, dentro do estudo técnico, a gente buscou utilizar o máximo possível de parâmetros já consagrados, estáveis e comuns dentro do sistema. Por isso, foram utilizados o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil, o SINAP, vários índices de construção civil do IBGE, e também foram realizadas tomadas de preços unitários junto a fornecedores. Ou seja, para a definição dos novos preços dos novos serviços e para a definição dos preços e da tabela, a gente tentou utilizar o máximo possível de parâmetros que se adequassem ao sistema e que fossem estáveis e refletissem a realidade econômico-financeira dentro do sistema, certo? Como citado, a base de dados foi o SINAP referente a dezembro de 2019, com exceção dos preços unitários, que a maioria foram atualizados em 2017 e 2018, tá? Dado a indisponibilidade de dados mais recentes, a gente considerou adequada a variação utilizada na forma com valores de 2018, certo? Do trabalho realizado técnico dentro da diretoria de tarifas, a gente compara os valores Corsã de agosto de 2018 com os valores atualizados e revisados propostos pela diretoria de tarifas e propostos pela Ageres. Esses valores eles foram revisados, então, dentro daqueles paradigmas da estabilidade de índices e valores, considerando o equilíbrio econômico-financeiro e a modicidade tarifária. Então, a gente propõe a seguinte tabela de valores, que eu posso deixar depois projetado. A gente propõe essa tabela de valores nessa audiência pública. Por último, é importante ressaltar a confiabilidade do trabalho realizado dentro dos paradigmas adotados. Dado que os novos serviços eles não têm ainda um preço estabelecido, a gente buscou utilizar esses índices de preços respaldados nacionalmente, buscando a solidez e confiança. Tá? Por último, novamente ressaltando, a gente buscou esse valor justo, dentro do paradigma da eficiência do serviço prestado pela concessionária. Então, eu acho que, basicamente, o que o técnico que realizou, o Fábio, gostaria de passar é o trabalho, esses paradigmas, esses pressupostos adotados para o trabalho, e também a tabela tarifária apresentada. A gente, na diretoria de tarifas, agradece, mando saudações em nome do diretor Carlos, e ficamos à disposição para maiores esclarecimentos. Tá bom? Muito obrigado, mas eu acho que é sucinta e a apresentação era basicamente essa. Tá bom? Muito obrigado, Gaston. Depois, se possível, tu também disponibiliza essa apresentação no local ali onde estão os documentos da audiência pública e da consulta pública, por favor. Disponibilizarei, Manjão. Obrigado. Obrigado. Abraço a todos. Bom, agora nós abrimos o espaço de 15 minutos para a manifestação das concessionárias, né? Então, se alguém tiver de concessionária interesse em se manifestar, por favor, levante a mãozinha que tem o íconezinho da mãozinha aí para nós identificarmos quem gostaria de se manifestar. Tem alguém da Corsã que gostaria de fazer uso da palavra? Bom. Então,
Tem uma participação, Manjão. Tem uma participação? É. Ah, tá. Maciane Durgante, por favor. É o único manifestante da Corsã? Creio Se que for sim. o único, então o senhor tem até 15 minutos para se manifestar. A palavra é sua. Certo. Primeiro, bom dia. Obrigado pela oportunidade, conselheiro Magion, demais conselheiros, enfim, colegas, autoridades, usuários e demais ouvintes, né? Gostaria só da manifestação da Corsã, no sentido de elogiar, né, a condição desse trabalho, né, em meio à pandemia, né, que nos assolou. Os números realmente se impressionam, né, dos atendimentos que foram feitos, né, e a gente tentou possibilitar o máximo de respostas, né, com relação a esse processo. E só essa manifestação, só agradecimento, né, na condição dos trabalhos. E a Corsã vem diuturnamente, né, quase que interruptamente, atendendo todos os usuários, né, em tempo quase que recorde em algumas situações, né, e com relação a esses serviços é fundamental, né, como já citado, ao equilíbrio, né, econômico-financeiro da companhia, uma vez que esses serviços já são prestados, né, como vem de diretoria de tarifa. Então, só meu agradecimento e bom trabalho a todos nós. Muito obrigado, senhor Durgante. Não há mais ninguém de concessionária, então passamos para os poderes concedentes, que nesse caso são os municípios. Os representantes das prefeituras que quiserem se manifestar, por favor, também acionem ali a mãozinha para a gente poder identificá-los. Ninguém? Bom. Então, passamos então para o espaço de manifestação para os órgãos dos usuários. Por favor, se alguma instituição que representa usuários tiver interesse em se manifestar, por favor, acione ali a mãozinha ali para pedir a palavra. Não. Antes de passar a palavra para os usuários individualmente, nós havíamos recebido a informação da participação do senhor Gustavo de Azevedo Souza Munhoz, do coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Consumidor e da Ordem Econômica do Ministério Público. Eu não sei se ele está presente e se ele gostaria de se manifestar. Não. E também a representação da Defensoria Pública, do senhor Rafael Magagnin. Também não sei se gostaria de fazer uso da palavra, se ele está presente. Bom, então nós passamos agora o espaço para até 3 minutos de manifestação pessoal. Se qualquer pessoa tiver interesse em se manifestar, por favor, acione a mãozinha ali para que nós possamos passar a palavra.
Bem, senhores, como não há mais manifestação de nenhuma pessoa, estão presentes nessa reunião de audiência pública, nesse momento, 32 pessoas. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e encerrar esta audiência pública, informando ainda que até hoje é possível ainda fazer manifestações na consulta pública que se encerra no final do dia de hoje. Então, muito obrigado a todos e até uma outra reunião.